pessoas precisam entender um pouquinho mais sobre diástase e como, na verdade, dentro do LPF, nós atuamos utilizando o vácuo a nosso favor no processo de reabilitação. Então, existem muitas falas, né, de que o vácuo ele não reabilita diástase, que ele está tirando a função, quando, na verdade, essas pessoas muito provavelmente não entendem o que está acontecendo internamente com o vácuo, foi o que a gente já colocou no curso aqui ontem, a gente foi falando. E também, provavelmente, elas não entendem como dentro do LPF a gente aplica esse vácuo. Diástase significa o que, gente? Distância, certo? A diástase nada mais é do que uma distância entre o reto direito e o reto esquerdo. Então imagina só que nós nascemos com uma distância que ela é fisiológica, ou seja, esse reto abdominal, ele não é colado, existe um distanciamento. A literatura vai considerar mais ou menos até 2,5 centímetros como uma distância fisiológica, distância natural. Nós nascemos. A gente considera a linha alba como uma articulação facial, né? Vamos lá, reto direito, reto esquerdo. O que tem no meio? Se tem uma distância, o meio tem alguma coisa. O que tem ali? Tecido conjuntivo, fáscia, né? As fáscias, as lâminas faciais que recobrem oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, elas se entrelaçam nessa linha alba. Acontece que com a gestação, vamos falar da gestação, por exemplo, essa mulher ela passa por alterações hormonais que vão fazer com que esse tecido ele fique mais maleável, né? Então, por exemplo, a relaxina, ela vai relaxar esse tecido justamente para essa barriga crescer. Então, imagina aqui, essa sacolinha aqui, ó, é a composição da linha alba, ela tem uma tensão, tá? Só que no processo gestacional aqui, ó, ela vai relaxar, tá? E ela vai perder a sua integridade, tá vendo? Tensional, porque ela precisa disso. Ela vai ficar mais frouxa, ela vai ficar mais mole, tá? Então, nesse processo, enquanto ela tá mais mole, quando ela ganha o neném, o processo de reabilitação, ele não vai implicar só pensar nesse reto abdominal, porque essa linha alba, eu preciso restaurar essa integridade tensional dela. Como a gente faz isso? A nossa fáscia, né, para eu voltar aqui a ter uma tensão, eu preciso de colágeno, certo? Eu preciso do estímulo correto. E pensa então que essa linha alba, ela tá frouxa. Essa mulher voltou. Quando eu faço esse movimento, por exemplo, de um abdominal, eu tenho esse movimento, me acompanhe, meninas, mantenha essa ação aí, mas aqui, ó, tá vendo? Então, essa linha alba, ela está sofrendo uma distorção. Mas eu não preciso de tensão para restabelecer a integridade tensional? Tudo bem. As pessoas acreditam que o vácuo abdominal, ele abre as costelas, que ele está tirando a tensão dessa musculatura, mas o transverso, oblíquo interno e oblíquo externo, eles aumentam a sua espessura, tá? Depois eu vou colocar ali de novo a imagem para vocês verem. Aumenta a sua espessura. Então, eu tenho uma ativação dessa musculatura profunda durante o vácuo. Então, pensa que eu tenho esse estímulo aqui, tá? Do transverso abdominal ativo. Só que, além disso, eu também tenho a ação do meu serrátil anterior, que vai conectar o oblíquo externo com o oblíquo interno. Tenho a ativação do transverso e eu tenho o crescimento axial. Então, eu estou gerando aqui, ó, um estímulo que ele é organizado e multidirecional. Então, em crescimento axial, a ativação do serrátil, eu venho, amplio esse estímulo e quando eu solto esse tecido agora, solto, ele já não está mais tão frouxo. Então, é diferente do que as pessoas pensam. Ele não está afrouxando, não estou aumentando essa distância. Porque à medida que eu vou restabelecendo a integridade tensional desse tecido, eu vou aproximando essa distância entre retos. Porque em uma diástase importa muito a integridade da linha alba, tá? E também, né, a gente tem um outro estudo ali mostrando para vocês que durante a ativação, na verdade, a gente tem, com a ação do serrátil anterior, uma aproximação justamente porque a gente colocou uma tensão organizada e a gente aproxima, assim, esse reto, tá? Então, digamos que a resposta imediata é o afastamento, mas com a tensão organizada a gente vai reaproximando. Então, a integridade tensional, então o que aconteceu com esse tecido e como ele
né? Só que distância e funcionalidade são coisas completamente diferentes. Eu posso ter uma diástase que ela é fisiológica, disfuncional. A pessoa não tem função nenhuma para fazer um abdominal convencional, como a gente testou aqui na Júlia. Ou a pessoa, ela tem um distanciamento de 3 centímetros, mas ela tem super função para fazer o movimento. Gente, o processo de reabilitação da diástase, ele vai demorar aí de 6 meses a 2 anos. Então depende de vários fatores. Sono, alimentação, hidratação. Essa organização é todo um compilado quando eu penso em reabilitar uma diástase. Então, eu pensar nessa mecânica somente no reto, no que está acontecendo nesse reto, não importa tanto. Então tem um estudo da Diane Lee com o Paul Hodges, que eles vão falar da importância de gerar tensão, afastar esses retos e não aproximar. Então é um estudo que a gente tem do abdominal convencional, que mostrou que a realizar o abdominal convencional não piora a diástase, mas não melhora, porque não está restabelecendo a integridade tensional da linha alba, que é o que a gente precisa para reabilitar uma diástase. Então, quando nós estamos realizando o vácuo, nós estamos restabelecendo essa integridade tensional. Eu tenho aqui uma diástase, porque eu passei por um processo gestacional, engordei 16 quilos. Então, a minha linha alba, ela tem integridade. Então, quando eu preciso dessa linha alba, dessa tensão, eu tenho. Se eu não tivesse, qualquer movimento que eu vou depender dessa linha profunda anterior, que é onde essa linha alba, ela se insere, né? Ela se conecta também com outras, mas vamos pensar bem nessa linha no processo de reabilitação, eu não teria funcionalidade, eu não conseguiria demonstrar isso nos exercícios, né? Ele envolve restabelecer tensão nessa linha alba. Nesse processo, a avaliação, ela não fica focada somente na distância, mas na integridade tensional e na funcionalidade que essa parede abdominal tem. Então, o processo de reabilitar a diástase, obviamente, o vácuo não é o ponto mais importante, são todas as faltas respiratórias e posturais que nós construímos até agora, associado às outras coisas que virão a partir de então. Ok? Então, gente, vácuo piora a diástase? Não. Mas ele precisa ser inserido em um contexto correto. Então, estou falando do vácuo do LPF, dentro das faltas do LPF, associado a tudo que a gente faz, ele reabilita, sim, a diástase. E vácuo não vai deixar as costelas abertas, eu pratico desde 2017, não tem isso, não vai mudar a anatomia, não vai deixar disfuncional, a menos que você aplique muito errado, tá? Então, nem tudo que tem vácuo é LPF, a gente precisa separar isso, ok? Mas, o vácuo, sim, dentro do LPF, ele atua na reabilitação da diástase abdominal, independente do que as pessoas falam.